Hello guys, I'm back and I really miss you. Olá pessoal, tô aqui de volta e tô realmente, gente, com muita saudade de vocês. Hoje eu vou ficar aqui com você, meu aluno do 8º ano, meus afilhados, do coração, muita saudade mesmo. Então olha só, a gente vai iniciar o nosso módulo 10. A gente vai entrar hoje num assunto very is. Nós vamos conhecer os nossos modal verbs. Vamos começar a conhecer, porque nós temos muitos modal verbs. A gente vai ver o que é isso, que é isso, que verbos são esses que são chamados de modais, digamos assim. Hoje nós só vamos conhecer dois, o must e o should, tá? Para ficar assim nossa aulinha de hoje bem light, ok? Let's go? Bom, olha só, nós temos aqui o must, que ele significa dever, mas esse dever é um dever mesmo de obrigação, tá? Você tem realmente que fazer, você deve fazer alguma coisa. O should, ele vai mais como um conselho, olha, você deveria fazer isso, poxa, porque senão não vai dar certo, tá? Então assim, o should, ele é mais como conselho e o must é dever como obrigação, tá? Então vamos ver o que eles são, esses modal verbs. Os modal verbs must e should são verbos auxiliares, então olha só, são verbos auxiliares que dão um significado para o verbo principal. Então ele não é o verbo principal da frase, ele já é um verbo auxiliar. Como por exemplo, obrigação e conselho. Vamos com calma. Nós temos as características dele. Não tem infinitivo, não tem conjugação irregular ou incompleta, não recebem S ou ES na terceira pessoa do singular, são seguidos pelo verbo principal no infinitivo sem o to, não necessitam dos outros verbos auxiliares para as formas interrogativas e negativas. Então, resumindo, tudo que a gente for trabalhar com os modal verbos vai ser com eles mesmo. Então, vamos lá. Eles têm a sua própria conjugação, por exemplo, se eu começar com I must, vai ser you must, he, she, it must, we, you e they must. I should, you should, he, she, it should, we, you e they should. Isso quer dizer que não tem acréscimo, tá? O que vai dar sentido à minha frase vai ser o verbo que vem logo depois do must ou do should, aí vai dar um sentido. Vamos ver, só um minutinho. Antes disso, antes da gente ver, lembra que a gente precisa do do, does, did, will, que é futuro. A gente precisa desses auxiliares para fazer forma interrogativa e negativa, ou do próprio to be, né? Quando tem um to be na frase e a gente já faz a forma interrogativa e negativa com eles. Aqui com o must e o should, a gente não vai usar nenhum deles, porque o must e o should já é um verbo auxiliar, então eu vou fazer forma interrogativa e negativa com eles mesmos, tá? Vamos olhar isso no exemplo aqui, olha só. Se eu digo, she must follow the rules, olha só. Ela deve seguir as regras. Ela tem obrigação de seguir as regras. Então, eu tenho aqui o must, que é o verbo auxiliar. Eu tenho follow, que é o verbo seguir, então é o verbo principal da frase. Então, nesse caso aqui, é que dá o sentido da frase. Então, ele deve seguir as regras, tá? Ela deve seguir as regras. Próxima frase. I don't think you should work sick. Olha só. I don't think you should work sick. Eu não acho que você deveria trabalhar doente. Quer dizer, nós, professores, a gente termina trabalhando doente, mas eu não acho que você deveria trabalhar doente. Então, aqui é um conselho que a gente dá, né? Aqui vai mais para um conselho. Então, o should, ele entra no conselho e o work, ele entra como verbo principal. Claro que o should é o verbo auxiliar, por isso que ele é chamado de modal, né? Os verbos auxiliares. E o must stay here, você deve permanecer aqui, ou você deve ficar aqui, é uma obrigação, tá? Então, por isso que eu usei o must. O stay é o meu verbo principal da frase, right? You should do your homework now.
Bom, você deveria fazer a sua atividade de casa agora. É um conselho que eu tô te dando. Porque se você não fizer, vai terminar acumulando, né? Aí você vai se atropelar e não vai dar certo e você não vai conseguir realizar todas as suas atividades. Olha que conselho legal esse. Então, you should do your homework now, ok? Não fica bem fácil dessa forma? Bom, na nossa interrogative form, nós temos aqui, olha como fica very easy. She must follow the rules, né? Ela deve seguir as regras. Observem aqui que eu tenho must, que é o meu verbo modal, meu verbo auxiliar. Eu vou pegar o meu must e vou trazer aqui para o início da frase. Pronto. Must she follow the rules? Ela deve seguir as regras, tá? Então, lembra o nosso to be? To be vem para o início. Verbo modal, ou os nossos modal verbs, vêm para o início também. We should study more. Então, nós deveríamos estudar um pouquinho mais, né? É um conselho para todos nós. Should we study more? Nós deveríamos estudar um pouquinho mais, ou então nós deveríamos estudar mais, tá? Então, o should sai daqui e vem para o início da frase. Não é very easy, turma? Maravilhoso, né? Então, vamos lá na nossa negative form, nós temos we must smoke here. Você não deve fumar aqui. Então, aqui é uma obrigação. Você não deve, você não pode de jeito nenhum fumar aqui. É uma obrigação. Então, eu tenho you mustn't smoke here. Olha como é que fica a negativa, tá? Negativa, you mustn't smoke here. Você não deve fumar aqui. Aqui eu tenho a afirmativa, you must smoke here. You mustn't smoke here, negativo aqui. Tem, pode ser must not, a gente quase não usa a negativa normal, por isso nossa contracted form mesmo, por isso que eu nem falei de negativo normal aqui, tá? Então, mustn't smoke here, tá? Você não deve de maneira alguma fumar aqui. Nesse caso aqui, pessoal, da forma negativa, é como uma proibição mesmo, tá? O negativo de must, a traduçãozinha dele mesmo é como uma proibição, ok? They should eat salad in the lunch. Eles deveriam comer, né, salada no almoço. É um conselho. They shouldn't, olha só, they shouldn't eat salad in the lunch. Eles não deveriam comer salada no almoço. Esse conselho aqui tá meio que errado, né? Que a gente deve sim comer salada no almoço. Então, they shouldn't eat salad in the lunch. Observem aqui que eu também não coloquei negativo normal, porque a gente quase não usa as nossas formas negativas normais dos nossos modal verbs. Então, vocês vão ver mais as contratas, tá? As formas curtinhas, contraídas, pequenininhas. Por isso que eu já coloquei a nossa formação para vocês irem já aí aprendendo direitinho, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui nesses another examples. Look, you mustn't destroy your planet. Nós não devemos destruir o nosso planeta. Então, é uma proibição, tá? Então, nós não devemos, é uma coisa que a gente não deve fazer jamais. We mustn't destroy our planet. Então como é que eu vou saber se eu uso must ou se eu uso should? Através da nossa interpretação de texto, da nossa interpretação de frases, da nossa interpretação do contexto, das imagens, enfim, do nosso vocabulário, right? Should you help them? Deveríamos ajudá-la? Usei o should aqui no início porque eu tenho uma forma interrogativa. I must pay the bills today. Essa aqui é para mim, tá, turma? I must pay the bills today. Eu tenho o sujeito, o meu modal verbo que é um auxiliar, o pay que é o verbo pagar, né? The bills today. Então, eu devo pagar as minhas contas hoje. Então, realmente, eu tenho que pagar as minhas contas hoje mesmo, viu? You mustn't do this. Então, você não deve fazer isso. Então, é uma proibição. Ei, você não deve fazer isso, tá bom? Então, eu te proíbo a fazer isso, ok? Então, aqui eu tenho uma negativa, uma interrogative form, aqui eu tenho uma affirmative form e aqui eu tenho uma negative form. Como é que eu sei? Através do contexto. Se você deve, realmente de obrigação, eu uso o must. Se você só quer dar um conselho ou então
né, aconselhar alguma coisa, eu uso o should, interrogative e negative com ele mesmo, very, very easy, a nossa aulinha de hoje, tá? Então, façam as atividades, acompanhem a nossa agenda Edu, enviem as atividades para a tia no e-mail que eu mandar para vocês, aula dada, aula estudada, atividade enviada, não é assim agora? Kisses for you and see you next class. Bye!